Alguma vez na vida você já colocou uma bebida muito quente num copo de vidro e ele acabou trincando? Bom, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que isso acontece. Eu sou Thiago Tovo, professor de Física do Cursinho Popular da Licenciatura em Ciências Exatas, o CPCX, e bem-vindo a mais uma aula do nosso Super Intensivo. Essa aula é da playlist de Termometria e Calorimetria, então se você quiser ver ela em sequência, clica aqui no card. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos e falaremos sobre a dilatação térmica. Estamos indo para a nossa quinta aula. Então se você não viu os outros vídeos, volta lá e assiste para entender tudo certinho. Mas e aí? Você sabe o que é dilatação térmica? Dilatação é quando, por exemplo, nós temos algum cubo. Um cubo de algum material, um ferro, metal, por exemplo, e a gente começa a aquecer ele. Estamos dando calor para esse ferro, estamos fornecendo calor. E por causa desse calor vai acontecer a dilatação térmica. Térmica de temperatura. Por causa do aumento da temperatura, esse corpo vai começar a aumentar de volume. Ele continua recebendo calor, ele vai aumentar mais ainda. Quanto mais calor ele vai recebendo, maior ele vai ficando, mais ele vai dilatando. Agora, o porquê que isso acontece? Na aula passada a gente falou que temperatura é medida pelo grau de agitação das partículas. Então, quanto maior o grau de agitação das partículas, mais agitadas elas estão, maior vai ser a sua temperatura. E quanto menos agitadas elas estão se movendo mais devagar, aí menor vai ser a sua temperatura. E é justamente por isso que ocorre a dilatação térmica. Imagina esse cubo inicialmente, suas partículas estavam ali de boa, como é um sólido, elas estavam fixas. Porém, a gente começou a dar calor, começou a aquecer, ou seja, esse meu cubo começou a ganhar energia, suas partículas começaram a se agitar. Conforme essas partículas vão se agitando, elas vão se afastando um pouquinho da outra. Quanto maior a energia, quanto mais calor eu dou, mais elas vão se afastando, mais elas querem vibrar. Agora imagina, milhões, milhares de partículas dessas se afastando um pouquinho. Então, cada uma se afastando um pouquinho, vai acabar aumentando o volume, vai acabar aumentando o comprimento, vai acabar aumentando a área. Então, graças ao aumento da temperatura, é possível a dilatação térmica. E quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas estão, então mais o meu material vai dilatar. E quanto menor a temperatura do meu cubo, mais lenta vão estar as partículas, com menos energia, menor grau de agitação, então elas vão ficar mais juntinhas umas das outras. Se elas ficarem mais juntinhas umas das outras, vai acabar diminuindo, vai acabar contraindo o volume, então o volume vai acabar diminuindo. E o meu sólido vai contrair. Então a dilatação térmica ela funciona tanto para aumentar o volume quanto para contrair ele. Agora a dilatação térmica ela é dividida em três tipos diferentes. Entre elas nós temos linear, superficial e volumétrica. Se a gente parar para olhar o significado da palavra linear, ela quer dizer linha, contínua. Então quando tivermos uma dilatação linear, a gente só vai ter um aumento do comprimento. Então o comprimento vai acabar aumentando. Já a superficial, estamos falando de área, superfície. Então nesse caso, o que vai acabar dilatando, o que vai acabar aumentando vai ser a área. Já a volumétrica, acho que você já deve ter imaginado que o que vai acabar aumentando, o que vai acabar dilatando vai ser o volume. Então vamos falar sobre cada um desses tipos de dilatação, a linear, a superficial e a volumétrica. Começando pela linear. Para entendermos a dilatação linear, vamos imaginar aqui uma barra de ferro. E aí vamos começar a botar fogo nela, colocar calor, dar calor para ela. Então essa minha barra tá ganhando calor, tá ganhando energia térmica, as partículas estão ficando cada vez mais agitadas. Quanto maior o grau de agitação das partículas, maior vai ser a temperatura. Então a temperatura vai aumentando, a gente está tendo um delta-teta, uma variação da temperatura, ela está aumentando. Com isso, conforme as partículas vão ficando cada vez mais agitadas, elas vão começar a se afastar uma da outra. Aí uma partícula vai se afastar um pouquinho da outra, se afastando, até que o meu sólido, até que minha barra acabe dilatando, acabe aumentando. Mas o quê? Só o seu comprimento, porque é uma dilatação linear. Então o que a gente vai ter aqui? A gente tinha um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0. L0 é o comprimento inicial.
A gente também teve uma variação do comprimento. Esse ΔL, como eu falei para vocês, delta é sempre final menos inicial. Como é ΔL, comprimento, comprimento final menos comprimento inicial. Comprimento final, tudo isso. O inicial, L0. Então só sobra esse pedacinho. Então esse pedacinho é o ΔL, é o quanto aumentou. E aí pra gente calcular esse aumento, esse ΔL, a gente vai fazer o comprimento inicial, L0, vezes uma constante específica desse material, uma constante específica dessa barra, que é o alfa, vezes a variação da temperatura. Lembra que eu falei? Quanto maior a temperatura, maior energia as partículas têm, mais ela se afasta, mais dilata. Então, quanto maior essa diferença, esse aumento de temperatura, maior vai ser a variação, mais o meu sólido vai aumentar. Ou, quanto menor essa diferença de temperatura, mais ele vai diminuir, mais ele vai se contrair. Mas afinal de contas, o que é esse alfa que eu coloquei aqui? Bom, ele é uma constante que eu falei, ele é específico de cada material e ele chama coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu próprio coeficiente. E dependendo, quanto maior esse coeficiente, mais ele vai dilatar. Quanto menor, mais difícil, mais calor eu tenho que dar para ele dilatar. E não precisa se preocupar, ficar preocupando, decorando valores, porque o exercício ele vai acabar te dando o valor de alfa. A não ser que ele peça para você calcular. Mas se ele pedir para você calcular esse valor, aí ele vai dar todas as outras informações que você precisa saber. Agora, a dilatação linear ela é muito utilizada no dia a dia. A gente consegue ver no nosso dia a dia. Por exemplo, em trilho de trem. Olha só, não sei se vocês sabem, mas se você tiver a oportunidade, repara. Sempre tem uma folguinha entre um trilho e o outro. Isso é justamente porque os engenheiros, eles sabem que no sol de 40 graus, os trilhos do trem vão começar a ganhar calor, suas partículas vão ficar mais agitadas, vão aumentar o grau de agitação delas e assim vai acabar dilatando. Então ele sempre deixa esse espaço para que o material possa dilatar e não acabe acontecendo o que aconteceu nesse trilho aqui. E acabe entortando tudo. Um outro exemplo que dá para ver bastante no nosso dia a dia é no caso dos fios do poste. Repara, em dia frio a temperatura vai ser menor, então o grau de agitação das partículas é menor. Então os fios vão estar mais esticados, vai estar mais tenso. Certo? Porque eles diminuíram seu tamanho, seu comprimento. Já em dia quente, por ter uma maior temperatura, um grau de agitação das partículas maior, as partículas vão estar mais afastadas, então ele vai estar mais folgado. Então começa a reparar, a dilatação ela está presente no nosso dia a dia. Agora vamos para a dilatação superficial. Superficial é de superfície, é de área. Então o que a gente vai ter de aumento? A área de alguma coisa. Como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, pode ser um azulejo. Peguei um azulejo e comecei a colocar fogo nele, comecei a dar calor para esse azulejo. Conforme eu tô dando calor para esse meu azulejo, o que começa a acontecer? As partículas começam a ganhar energia, as partículas começam a aumentar o seu grau de agitação, as partículas começam a vibrar mais rápido. Se isso daí tá acontecendo, a gente vai ter um aumento da temperatura, vamos ter um delta-teta, variação da temperatura. Se isso está acontecendo, as partículas estão ficando mais agitadas, elas vão começar a se afastar uma da outra. Se elas vão se afastar uma da outra, o meu sólido aqui, ó, ele vai acabar dilatando, vai acabar aumentando agora a sua área. Então a área aumentou tudo isso. O que a gente tinha aqui? A gente tinha uma área inicial, que eu vou chamar de A0. A0, área inicial. Em vermelho aqui a gente tem o quanto que dilatou, o quanto que aumentou essa nova área, que eu vou chamar de ΔA. Delta é sempre variação, variação é sempre final menos inicial. No caso, como nós temos área final menos área inicial. E aí, como é que eu vou calcular esse ΔA? Esse ΔA vai ser calculado utilizando a área inicial. É sempre assim, começa pela área inicial, vezes uma constante de dilatação superficial agora, um coeficiente de dilatação superficial, que nesse caso eu vou chamar de beta.
vezes quem? A variação da temperatura. De novo, quanto maior a temperatura, quanto mais ela aumenta, maior vai ser a variação da área. E se por acaso fosse ao contrário, a gente estivesse retirando o calor, as partículas iam ficar menos agitadas, a temperatura ia diminuir, as partículas iam ficar cada vez mais juntas, e aí a gente ia ter um valor negativo. E aí o nosso ΔA ia acabar sendo negativo, a variação da área ia ser negativo, porque o nosso objeto ia acabar contraindo, ia acabar diminuindo a sua área. Então, esse nosso beta, o nome dele é coeficiente de dilatação superficial, de superfície, de área. Mas acontece o seguinte, pensa só, o alfa, coeficiente de dilatação linear, é para uma dimensão. Certo? Já o beta, ele está aumentando em duas dimensões, horizontal e na direção vertical. Então, se por acaso o exercício não der beta, só der alfa, a gente pode dizer que beta é 2 vezes alfa. O coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Muito importante isso daqui, não esqueçam. Agora vamos lá para o nosso último tipo de dilatação, a dilatação volumétrica. Bom, se a linear aumentou linearmente, aumentou uma linha, aumentou só o comprimento, a superficial aumentou a área, a volumétrica vai aumentar o volume. Então agora vai aumentar em 3 dimensões, horizontal, vertical e para frente e para trás, nas três dimensões. Então vamos lá, nós temos aqui um cubo, igual aquele cubo que eu coloquei no comecinho da aula para vocês. Aí a gente vai começar a fazer o quê? Olha, quem diria? Dar fogo, começar a aquecer, começar a dar calor. Conforme eu tô dando calor, suas partículas começam a ganhar energia, começam a agitar suas partículas, começam a aumentar o grau de agitação delas. Quanto maior esse grau de agitação, maior vai ser a temperatura. Então a gente vai ter uma variação da temperatura, a temperatura vai acabar aumentando. E quanto maior essa temperatura, mais as partículas estão se agitando, e quanto mais elas estão se agitando, mais elas vão ficando separadas uma das outras. Então uma vai ficando um pouquinho separadinha, vai separando, vai separando, vai separando. Imagine milhões dessas partículas se separando. Vai acabar aumentando o volume, vai acabar acontecendo uma dilatação. E aí o nosso volume vai ser maior. E aí, inicialmente, a gente tinha aqui, ó, vou chamar esse daqui, o volume inicial de V0. V0 é o volume inicial. E o tanto que aumentou essa parte em vermelho aqui, eu vou chamar de ΔV, onde delta é sempre uma variação, e variação é sempre final menos inicial. Então eu tenho que ΔV é o volume final menos o volume inicial. E a gente vai calcular ele do seguinte modo. Eu tenho que ΔV é igual ao que? Ao volume inicial, a V0, vezes, de novo, um coeficiente de dilatação, mas agora é um coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de gama. E o que é fundamental, o que faz a dilatação térmica acontecer é a diferença de temperatura, o aumento ou a diminuição dela. Então a gente precisa do Δθ, variação da temperatura, final menos inicial. E aí sim a gente consegue calcular a variação do volume, o quanto aumentou do meu sólido. E esse gama aqui, o nome dele é coeficiente de dilatação volumétrica. Aí eu falei para vocês que a dilatação volumétrica acontece em 3 dimensões, na horizontal, na vertical e para frente e para trás. Então aí nós temos 3 dimensões. Se o coeficiente de dilatação linear é uma dimensão, o coeficiente de dilatação superficial 2 dimensões, e agora o coeficiente de dilatação volumétrica 3 dimensões, a gente pode dizer que o gama é 3 vezes alfa. Se por acaso o exercício não tiver dado gama e só deu alfa, a gente consegue achar ele desse jeito, multiplicando por 3. Beleza, acredito que era isso que eu tinha para passar para você hoje. Então vamos treinar como isso cai nos vestibulares. Vamos dar um enfoque nessa lousa e resolver alguns exercícios dos principais. Então não sai daí. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida deixa ali nos comentários, certo? Muito obrigado e até a próxima!
Vamos ver então como esse conteúdo de dilatação térmica ele funciona nos exercícios de vestibulares. Nesse exercício nós temos uma certa barra com comprimento L0 valendo 2 metros. Ela foi aquecida de uma temperatura de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius e conforme ela foi aquecendo, maior o grau de agitação das partículas, mais elas estão se agitando e vão se afastando um pouquinho. Esse afastamento vai acabar ocorrendo uma dilatação, vamos ter um certo aumento, um ΔL aqui. E ele pergunta exatamente isso, quanto que ele aumentou, qual que é a variação do seu comprimento, sabendo que o coeficiente de dilatação linear vale 2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então vamos ver a equação que a gente tem. A gente sabe que ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura, delta final menos inicial. ΔL é justamente o que a gente quer. É igual ao L0, que está valendo 2 metros, vezes o coeficiente de dilatação, está valendo 2 vezes 10 a menos 3, vezes a variação da temperatura final, 50 menos inicial, 30. Então o ΔL é igual 2 vezes 2, 4. 50 menos 30, a gente tem 20. 4 vezes 20, 80. 80 vezes 10 a menos 3 metros. Como estava em metros L0, o ΔL vai ser em metros. 80 vezes 10 a menos 3. Ou melhor, para a gente poder visualizar o quão pequeno isso é, ΔL é igual, passando a vírgula, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então a gente vai ter que ΔL é igual a 0,08 metros. Tudo bem? Espero ter entendido. Pegamos as informações que o exercício deu e aplicamos na equação de aumento linear. Vamos ver só mais um exemplo, bem rapidinho? Vamos lá. Olha só, esse exercício é bem semelhante com o anterior. Vamos ver o que ele fala pra gente. Ele falou pra gente que nós tínhamos uma certa barra de ferro, uma barra de ferro com comprimento inicial L0 de 30 centímetros. Essa barra ela vai ser aquecida, vai passar por um aquecimento. Ela estava medindo uma temperatura de 40 graus Celsius e ele quer saber qual vai ser a temperatura final dela, sabendo que ela vai acabar dilatando um ΔL de 2,4 vezes 10 a menos 3 e que o coeficiente de dilatação linear é 1,6 vezes 10 a menos 5. Então ele quer saber a temperatura final que vai acontecer depois desse crescimento, depois dessa dilatação térmica. Vamos ver, vamos usar o que a gente sabe, né? Equação da dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura, variação final menos inicial. ΔL ele já deu quanto vale. Então vale 2,4 vezes 10 a menos 3. É igual ao comprimento inicial, 30 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação, 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura final menos temperatura inicial. A final é o que a gente quer. Então a gente quer ΔF menos a inicial, que está valendo 40. Agora, esse lado eu vou só copiar. 2,4 vezes 10 a menos 3. É igual 30 vezes 1,6 vai dar uns 48, vezes 10 a menos 5, deixa ele aí, vezes θ final menos 40. Tudo isso aqui está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então o 2,4 vezes 10 a menos 3 dividido por 48 vezes 10 a menos 5 é igual a θ final menos 40. Olha só, vamos facilitar um pouquinho? Eu posso passar a vírgula uma casa para cá. Então vai ficar 24, já assumi com vírgula, não tem mais conta com vírgula, vai facilitar bastante. E aqui vai acabar ficando menos 4. Menos 4 com menos 5, aqui vai ficar a menos 1. Se eu quiser fazer ele ficar positivo, ele passa para o lado de cima, só que com o sinal aqui positivo. Fazendo essa conta aqui, 24 por 48, eu posso dividir tudo por 24. Então, 1 sobre 2 vai dar meio. Vezes, como 10 está a menos 1, fica lá 10 a 1 positivo. Então, meio vezes 10 igual a θF menos 40. 10 dividido por 2,
5. O 40 está subtraindo, passa para lá, somando, então a gente vai ter que o θf é igual a 40 mais 5, 45 graus Celsius. Ou seja, para que ocorra esse aumento linear aqui, para que ele aumente 2,4 vezes 10 a menos 3 centímetros, a temperatura tem que aumentar 5 graus Celsius, de 40 para 45. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.